During 4 months, we had the opportunity to see confronted here in this blog the ideas of two eminent thinkers and philosophers of our time. The subject of the New World Order and the position of the United States in it has found here many new and interesting elements and arguments for reflection and intellectual discussion. The organizers of this debate would like to close this event thanking all the participants and the public in general. Thanks to both debaters for having gently accepted to participate in our completely independent initiative. Thank you, Professor Alexander Dugin, Chief of the Chair of Sociology of International Relations in the Faculty of Sociology in the University of Moscow, and Director of the Center of Conservative Studies. Thank you, Professor Olavo de Carvalho, Director of the Inter-American Institute and Professor of the Philosophy Seminar. And finally, thanks to the dozens of thousands of people around the world who followed this debate. Você vê, as pessoas, por exemplo, elas têm medo de ser mencionadas nesse programa. Né? Tanto que, você vê, discutir comigo, eles discutem comigo, se ferra, eu quero falar, vão falar mal de mim lá longe, que nem esse é o Dugin. Dugin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de 4, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra. Ele não tinha mais o que falar. Né? Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, que esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo... A frase não faz nenhum sentido. O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heidegger. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Eu digo, mas esta é exatamente a minha condição no Brasil. Eu fui jogado lá, eu já falei 1000 vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado no transoceânico, fui para lá. Então isso é exatamente o Dasein. Né? Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu... Como eles não sabem o que é Dasein, né? E eles dizem, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. Então, Agora, esse bosta desse Dugin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Tá certo? Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. Ele precisa... É curioso, esse pessoal é tão burro que lá pelas tantas, na conferência dele na USP, ele citou o Alain de Benoist. Alain de Benoist é o líder da direita mais extremista que tem na França. Né? É direita extremista, evolucionista, racista, declaradamente racista. Tá certo? Acha mesmo que esses inferiores têm que ser liquidados. Ele vai lá, cita o Alain de Benoist, como ninguém sabe o que é. Ora, porra! Agora, ali, na cabeça do Dugin, é mistura assim, Alain de Benoist com Karl Marx, com René Guénon, com aqueles nacionalistas russos, tradicionalistas russos, com Solovyov. Ele faz um samba do russo doido, você tá entendendo? E, como é contra os Estados Unidos, o pessoal aceita. Qualquer merda que seja contra os Estados Unidos, eles aceitam. Né? Vamos lá, tem outra pessoa na linha. Quem é? Alô? Alô, professor, meu nome é Roberto, tudo bom, professor? Roberto, tudo bem? Tudo bom. Professor, para eu entender melhor as forças que estão movendo pró e contra a implantação do governo mundial, né? No último programa, o senhor falou que as forças pró-governo mundial, uma delas são os globalistas ocidentais, não é isso? Isso. A segunda força, o senhor falou que era KGB. É o movimento comunista. KGB isso. é uma... KGB seria o movimento comunista, né? Está designando, vamos dizer, um conjunto por uma das suas expressões, que é a KGB. Mas é o movimento comunista. E o terceiro? E o terceiro é o Islã.
o Islã. Com relação aos movimentos contra a implantação do governo mundial, veja se eu estou correto. Para mim, acho que são 3 obstáculos, né? Um seria os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou errado. O nacionalismo americano é um obstáculo. O nacionalismo israelense é outro obstáculo. E o terceiro seria o cristianismo. Pela Europa também são obstáculos. Certo. Acontece que o nacionalismo atuante mesmo, você só vê aqui nos Estados Unidos e em Israel. Nos outros movimentos nacionalistas são minoritários e às vezes estão na mão de maluco, que não entende. Não entende o que está se passando. Certo. Você vê, na França, esse é o Le Pen, ele tem um movimento nacionalista. Só que é o seguinte, ele é anti-judaico. Então como é que você vai poder fazer uma frente contra o governo mundial se os 2 pilares da resistência são americano e judeu? E ele já começa indo contra metade. É um maluco, evidentemente. Certo. Uma coisa que eu não entendo com relação... Está muito cheio desses caras que não têm capacidade para organizar uma coisa de verdadeiro relevo, tá entendendo? Agora, aqui em Israel tem. Certo. Uma coisa que eu não entendo em relação a Israel é o seguinte, seria ignorância minha, tá? Por exemplo, eu lendo alguns artigos, dizem que quem criou o Estado de Israel foram as forças que criaram a ONU, né? Ou seja, as forças globalistas. Se essas forças globalistas criaram Israel, então por que Israel está sendo, vamos dizer assim, a ONU não era a força contrária? A ONU não tinha a menor presunção de ser um governo mundial. A ONU nasceu de um acordo entre Estados soberanos. Foi depois. Existe o livro do Cliff Kincaid e o livro do Edward Griffin sobre a ONU. O livro chama-se The Fearful Master. E depois o livro do Cliff Kincaid e agora, que chama assim, o Poder Global, uma coisa assim. A ONU e o Poder Global, uma coisa assim. Cliff Kincaid. Aí você vai ver que a transformação da ONU em instrumento de implantação do governo mundial foi uma coisa bastante posterior. Começou nos anos 70. Tá. Tá certo? Então, não se esqueça o seguinte, quem era o secretário-geral da ONU quando surgiu o Estado de Israel? O nosso Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro. Meu Deus, quando você vê um homem da estatura, da coragem, vamos dizer, da virilidade intelectual e política do Oswaldo Aranha, e compara com esses merda que tem hoje, esses capados, tá entendendo? Bando de vigarista, capado, sem vergonha. O Brasil decaiu muito. Então, o Oswaldo Aranha presidia a Secretaria-Geral da ONU quando Israel foi aprovado. Ele foi um dos grandes promotores da causa israelense. O que era o Oswaldo Aranha? Era um nacionalista brasileiro extremado. Era um homem do Getúlio Vargas. Certo. Então, uma coisa é outra. Então nós não podemos atribuir, não podemos explicar o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. É isso? Então, espero que tenha respondido. Certo. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado eu. Olha aqui, o Estado de Israel, você pode pensar o que você queira. Você pode até nem gostar de judeu, mas ainda que não gostando, você tem que reconhecer uma coisa. O Estado de Israel, a existência e persistência do Estado de Israel é uma necessidade absoluta para a defesa de direitos fundamentais da humanidade. Se está contra Israel, está contra a espécie humana. Se está contra Israel, você quer o governo global. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, o que o governo global nos promete? Veja o que o Obama está fazendo aqui. O Obama, representando o governo global, ele é contra os Estados Unidos e a favor do governo global. Mas mesmo assim ele não pode dar muita bandeira, por quê? Porque tem gente no partido dele que também não concorda com essas coisas. Mas se ele pudesse, ele implantaria a nova ordem global amanhã. Acabava com os Estados Unidos, acabava com fronteiras nacionais, todo mundo ia erguer a bandeira da ONU, ou a bandeira da Comunidade Europeia junto com a do seu Estado, e depois um pouquinho acima do seu Estado, e no fim a bandeira do seu Estado desaparece, e fica só o macro-império. Nesse macro-império vai vigorar uma nova civilização, novos princípios educacionais, novos princípios morais, tudo inventado por esses desgraçados. Entre os princípios morais, esse aqui, o Kevin Jennings, assessor do Obama, né, quer distribuir livros de pornografia para as crianças nas escolas, sobretudo pornografia gay. É o manual de dar o cu. É assim que se dá o cu, meu filho. Faça isso aí. Daí ele complementa. Eu experimentei e gostei. Então você também tem que experimentar e gostar.
Tá certo? Ah, não quero, tá? Ah, você é um fascista, né? Extremista de direita. Né? Ah, meu Deus do céu. Christopher Calder, que é do Financial Times, lançou um livro, Reflexões sobre a Revolução na Europa, né? Onde ele diz o óbvio. Ele diz o seguinte, que durante os últimos 20 anos a sociedade dominante acomodou aos imigrantes, sobretudo os islâmicos, em uma infinidade de questões. Quer dizer, você vai chegando o pessoal islâmico e vai reivindicando mudança. Né? Então, se as mudanças são atendidas, então aumenta o poder daquela comunidade imigrante. Se elas não são atendidas, elas alimentam tantas discussões que o Islã acaba entrando no centro do debate nacional. Então, hoje em dia, você abre um jornal na França ou na Inglaterra, só aparecem questões islâmicas. E daí, veja, o que ele diz é o seguinte: quando uma cultura insegura, maleável e relativista encontra uma cultura que é ancorada, confiante e fortalecida por doutrinas comuns, é geralmente a primeira que se adapta à última. É claro. Como é que uma sociedade, quem está pensando, não tem mais casamento, só tem divórcio, todo mundo é filho de mãe solteira, tá certo? Todo mundo é relativista, está fazendo casamento gay, abortismo, e o pessoal só pensa em diversão. Como é que vai resistir a uma tropa organizada, obediente e fanática de muçulmanos que chega lá querendo ocupar o espaço? E, meu filho, isso aí é a briga, vamos dizer, entre um pedaço de aço e um pedaço de geleia, tá entendendo? A sociedade europeia é a sociedade de geleia. Não resiste absolutamente, que nos Estados Unidos ainda tem alguma resistência. Mas note bem, quase 150 anos atrás, Ernesto Renan, que foi um dos pioneiros dessa mentalidade modernista, ateística, relativista, etc., ele dizia o seguinte: antes um povo imoral do que um povo fanático. Ele só esqueceu de dizer o seguinte: no confronto entre o povo fanático e o povo imoral, quem vai ganhar é o povo fanático. É claro que as duas coisas são muito ruins. É muito ruim a imoralidade, é muito ruim o fanatismo. Acontece o seguinte: o fanatismo é uma coisa ruim que fortalece o povo, né? E a imoralidade enfraquece. Então isso aí era uma coisa que já era previsível há muito tempo. Agora, quando eu digo para as pessoas, olha, sociedade laica, civilização laica não existe. Civilização é a religião. Se você tira a religião, bom, vem um outro povo que tem religião e vai dominar o primeiro. Isso é a coisa mais óbvia. Sempre foi assim, sempre será assim. Agora, você imagina se, para resistir a essa ocupação islâmica, os caras vão convocar lá o movimento gay, as abortistas, as feministas, né, todo esse beautiful people. Max Schrems ist 24 Jahre alt, er studiert Jura in Wien und ist Mitglied bei Facebook. Soweit, so normal. Aber gerade hat er etwas gemacht, was bisher einmalig ist. Er hat Facebook angezeigt, wegen Datenmissbrauch. Das, was Facebook teilweise heute tut, ist verboten. Aber ich lasse mich von katastrophalem Datenschutz nicht vertreiben. Der Jurastudent sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er herausfand, dass vermeintlich gelöschte Daten nicht gelöscht werden. Dabei wollte Max Schrems nur mal wissen, was Facebook über ihn gespeichert hat. Reine Neugier. Ich habe zufällig mitbekommen, dass es irgendwo so ein Online-Formular geben soll auf Facebook. Und das habe ich dann gesucht. Das hat eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, weil es recht gut versteckt ist. Und ich bin dann eben auf dieses Formular gestoßen, habe das dann ausgefüllt. Am Anfang kriegt man ein paar E-Mails von Facebook, wo sie probieren, einen irgendwie abzuwimmeln. So, ihr könnt sich einloggen und da kann man alles sehen. Und ich bin ein bisschen beständig geblieben und am Ende habe ich dann eben diese CD zugeschickt bekommen, in dem Fall aus Kalifornien direkt. Der Inhalt der CD: Datensätze ohne Ende. All das, was über Max gesammelt wurde. Ausgedruckt sind das 1200 Seiten, bei gerade mal 3 Jahren Mitgliedschaft. Im ersten Moment war es natürlich schon 1200 Seiten, wow, ja, es hat kein CIA, KGB, sonst was, normalerweise über einen Normalbürger 1200 Seiten. Die Daten sind in Kategorien unterteilt. Insgesamt sind es 57.
das ist einfach alles schon so an einer absurden Grenze angelangt, wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel allein die Messages vergleicht mit der Post. Das ist so, wie wenn jeder Brief von mir aufgerissen worden würde, gescannt wird, analysiert wird und für immer gespeichert wird. Und genau das macht Facebook. Wenn man sich das bei der Post vorstellt, ist das vollkommen absurd und jenseitig. Facebook tut es einfach und sagt auch noch, sie dürfen das und das ist alles vollkommen unproblematisch. In der Unterkategorie Messages findet er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachrichten, die er schon längst gelöscht hatte. Zu erkennen am Deleted True. Das bedeutet, ja, es wurde gelöscht. Trotzdem bleibt alles gespeichert. Das ist Betrug, findet der Student. Sie sagen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles löschen, willst du es ganz wirklich löschen? Dann sagst du, ja, ich will es wirklich löschen, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Und das ist unterm Strich reine User-Verarsche. Wer auch immer diese Daten sieht, kann innerhalb kürzester Zeit höchstpersönliche Dinge lesen. Sex, Teilnahme an Demos, Krankheiten. Stichwörter in der Suchfunktion reichen, um Entsprechendes aufzuspüren. Man findet gerade in den Nachrichten eigentlich zu allem dann irgendeinen Text, der dazu passend ist. Und aus dem kann ich innerhalb von 5 Minuten rauslesen, was jemand wählt, was für Krankheiten er vielleicht gehabt hat, irgendwelche Beziehungsdramen, was auch immer man halt auf Facebook abgewickelt hat, über irgendwelche, wo man Nachrichten geschrieben hat. Und all das ist vollkommen unlöschbar. Was auch dazu kommt, ist, dass Facebook zum Beispiel sagt, sie garantieren nicht, dass das alles irgendwie sicher ist. Es kann jederzeit auch im Internet auftauchen und so weiter. Facebook ist mittlerweile eine digitale Macht. In den USA ist jeder Zweite aktiv in dem sozialen Netzwerk, in Europa jeder Vierte. Seit der Gründung 2004 ist die Mitgliederzahl weltweit auf 800 Millionen angewachsen und irgendwie ist jeder mit jedem vernetzt. Riesige Server speichern die Daten. Wofür, ist unklar. In den USA herrscht schon eher die Idee, was man mal hat an Daten, gibt man nicht mehr her. Wurscht wie. Und hauptsächlich hat der das Recht an den Daten, der sie einfach hat auf seinen Server. Und gerade hat Facebook etwas entwickelt, mit dem sich noch mehr Informationen sammeln lassen. Vor 2 Wochen hat Gründer Mark Zuckerberg die Timeline vorgestellt. Alle Daten des Nutzers werden chronologisch zusammengesetzt und ergeben ein virtuelles Tagebuch. Vom Grundkonzept finde ich es natürlich sehr erschreckend, weil uns ist gesagt worden, Facebook ist dafür da, dass wir jetzt im Moment mit ein paar Freunden was austauschen, kommunizieren, vielleicht ein paar Bilder hochladen. Und aus diesen Datenhaufen jetzt sozusagen ein Lebensarchiv draus zu kreieren, da hat niemand von uns jemals zugestimmt. Dürfen die das? Nein, dürfen die nicht, sagt Max Schrems. Bei seinen Recherchen entdeckte er Folgendes. Facebook hat nicht nur in Kalifornien seinen Sitz. Seit 2009 gibt es eine zweite Firmenzentrale in Dublin, vermutlich um Steuern zu sparen. Wer in Europa lebt, hat seitdem einen Vertrag mit Facebook Irland. Als Jurastudent weiß er, dass das Netzwerk sich dann an das Recht in Europa halten muss. Das ist wesentlich strenger als in den USA. Er stellt Anzeige gegen Facebook. In 22 Punkten. Auf seiner Seite Europe vs. Facebook listet er sie auf. Die Anzeigen schickt er an die irische Datenschutzbehörde. Port Arlington bei Dublin. Hier sitzen die irischen Datenschützer. Billy Hawkes ist ihr Chef. Er bekam die Anzeigen von Max Schrems auf den Tisch und prüft sie derzeit. Wenn Daten gelöscht sind, dann sollten sie weg sein. Also wenn Facebook tatsächlich Daten aufbewahrt, auf die sie kein Recht mehr haben, dann ist das gegen das Gesetz. Wir haben sehr effektive rechtliche Mittel, um unsere Gesetze durchzusetzen. Wenn das stimmt, hat Facebook ein echtes Problem. Die Firmenzentrale in Dublin. Ein Interview gibt es nicht, wir bekommen nur eine E-Mail. Darunter steht unter anderem zu dem Vorwurf, Facebook würde Daten nicht löschen. Bei den Berichten über gelöschte Daten, die manchmal in den heruntergeladenen Dateien auftauchen, ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die auf einer bestimmten Stelle auf Facebook entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Oder aber die Informationen mussten für eine kurze Zeit für Nachforschungen aufbewahrt werden. Wir arbeiten daran, diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten. Ob das Nichtlöschen Versehen oder System ist, das untersucht jetzt der irische Datenschutz.
Auf jeden Fall hat Max Schrems es schwarz auf weiß, dass seine vermeintlich gelöschten Daten nicht gelöscht sind. Ich meine, das ist schon sozusagen relativ doof, dem anderen direkt das Beweismaterial zuzuschicken. Ne? Ziel des Studenten ist, dass Löschen wirklich Löschen bedeutet und nicht irgendeine verklausulierte Ausrede. Oder haben Sie verstanden, was Facebook damit sagen will? Bei den Berichten über gelöschte Daten ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die entfernt, aber nicht gelöscht wurden.